Como você sabe que a denominação que você frequenta é bíblica, se você não lê a Bíblia? Como você sabe que o culto que você comparece todo domingo, no templo que você vai, é bíblico? Como você sabe, se você não lê a Bíblia, como você sabe que o Deus que você diz cultuar é o Deus da Bíblia, se você não lê a Bíblia? Será que você não está cultuando um ídolo? Porque se você se diz cristão há mais de um ano e não leu a Bíblia pelo menos uma vez de Gênesis a Apocalipse, seria mais inteligente duvidar da sua conversão. Porque como você diz amar um Deus que você não conhece? Se Ele mesmo, na sua palavra, que é a Bíblia, a única regra de fé e prática para nós cristãos, se Ele afirma na sua palavra que a única maneira de conhecê-lo é através das Escrituras. Como você ama alguém que você não conhece? Primeiro, que a ordem natural entre nós humanos, quando você amou o seu marido ou a sua esposa, quando você namorou, por exemplo, estava namorando, quanto mais você ama, mais você quer conhecer a pessoa. Se você não tem desejo de conhecer mais a palavra de Deus, se você não lê e não medita nela, não estuda todos os dias, de segunda a segunda, tira da sua cabeça, porque você não ama Deus. Se você amasse, você queria conhecê-lo mais e mais. Será que você não está bebendo juízo para si mesmo? Todos os domingos, quando você vai em um templo cultuar? Porque se você não conhece Deus, o Deus da Bíblia, você está cultuando um Deus que você criou na tua própria cabeça. Ou seja, você está cultuando um ídolo. Se você lesse a Bíblia, você veria que lá em Amós, Deus disse que estava abominando o culto que Israel prestava a ele. Leia lá em Amós, para ver se eu estou mentindo. Deus dizendo, eu abomino o vosso culto, eu abomino a vossa adoração, a vossa oração, pois estão adorando um ídolo. Não estão adorando o Deus da Bíblia. Será que você, todos os domingos, não está indo em um templo cultuar um ídolo? Porque se você está cultuando de uma maneira diferente que Deus determinou na Escritura, na sua palavra, você está adorando um ídolo. E você, com as próprias mãos, está bebendo um juízo para si. E será cobrado no dia do juízo. Por Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Conforme a epístola de 1 João. Então, o questionamento que eu quero fazer para você hoje é se você está adorando o Deus da Bíblia. E se você realmente se converteu a Cristo, foi convertido pelo Espírito Santo. Pois se você não tem prazer em conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, você nunca foi convertido. E leia o quanto antes para você não beber mais juízo para si mesmo. Porque o culto foi predeterminado por Deus. Tem estatutos e mandamentos de como deve ser um culto bíblico. Só você lá ler em Romanos, a carta aos Coríntios, você vai entender como é um culto bíblico. E se você não cultua desse jeito, se você acrescentar uma coisinha que Deus não determinou, Deus está abominando o seu culto. Se você vai em um templo para buscar alguma coisa, você está adorando um ídolo. E se todos na sua denominação têm o costume de, no culto, achar que o culto era para buscar algo, ninguém conhece o Deus da Bíblia. E você não está em uma igreja bíblica. Você está em uma sinagoga de Satanás. É a verdade. O culto, se você ler a Bíblia, você vai aprender que o culto é para cultuar a Deus, para oferecer a Deus. Tudo que Deus tinha que nos dar, Ele já deu. Que foi Jesus Cristo, seu Filho, morrer por nós na cruz do Calvário e levar sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Se você vai no culto para Deus, pensando em Deus te responder sobre se você deve fazer uma viagem ou não, se você deve ir para um emprego ou não, para Deus abrir uma porta de emprego, você adora um ídolo criado por si mesmo, por você mesmo. Você não adora o Deus da Bíblia. E você está bebendo juízo para si e será cobrado no dia do juízo. E se você morrer sem conhecer o Deus da Bíblia, você morrerá sem ter se convertido. E sem conversão
você será condenado e jogado no lago de fogo e sofrerá com os demônios eternamente. Quer conhecer o Deus da Bíblia? Comece pelo Evangelho de João. Você vai conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não esse Evangelho pregado por falsos pastores e falsos mestres em 99% das denominações da América, aqui no Brasil. E depois do Evangelho de João, leia o livro, a carta aos Romanos, de Paulo. Esses 2 livros, para começar, você já vai deixar de acreditar em tudo que você foi ensinado até hoje. Por esses lobos, por esses bodes que estamos contemplando nesse tempo de apostasia. E a apostasia é o último sinal que Cristo disse que preveria a volta dele. Depois da apostasia, só resta a volta do Cordeiro para julgar os homens, todos os homens. Então é isso. Leia o Evangelho de João e a carta aos Romanos para você conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. E não esse Evangelho de salvação por obras que tomou todas as denominações do Brasil, que você precisa fazer alguma coisa para Deus te dar algo em troca. Se você vai ler lá em Romanos, Paulo perguntando quem alguma vez deu algo a Deus para que Deus pudesse retribuir. Se tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. Nós não podemos dar nada a Deus para que Deus possa nos retribuir. Tudo vem dEle. Entendeu? Beleza? Medita nisso daí e leia a Bíblia. Se você morrer sem conhecer o verdadeiro Evangelho, crendo num falso Evangelho, você vai morrer achando que foi convertido, mas ao crer num falso evangelho, você teve uma falsa conversão. E morrendo assim, você será condenado. Até mais.